convosco, meus irmãos. Queria deixar mais uma palavra aqui para vocês, né? Que vocês meditem nessa palavra. Que o Espírito Santo toque no coração de vocês, né? Que o Espírito Santo guie seus passos. Sempre esteja com vocês. Que Deus abençoe vocês e toda a sua família. E que essa palavra seja muito eficaz na vida de todos. A palavra que eu quero ministrar hoje para vocês está lá em Lucas 22 ao 25. Está escrito: certo dia, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram em um barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Bateu-se sobre o lago uma forte tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordados, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aonde está sua fé? Ele perguntou aos discípulos. Amedrontado e admirado, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Vou dizer para vocês que, do mesmo modo, né, que como os discípulos de Jesus, né, entrou no barco, começaram a navegar, né, começaram a ir para o caminho desejado, estava tranquilo, estava calmo, até certo ponto. Aí teve um momento que chegou a tempestade, chegou a violência da água, e eles começaram a passar por aflição, começaram a ter medo, começaram a clamar, a um ponto que eles pensavam que iam morrer. Mesmo assim é na vida da gente. A gente passa por vários dias tranquilos, vários dias de paz, né? Tudo dando certo, tudo fluindo, mas em algum momento vai chegar uma grande tempestade em nossa vida. As águas vão ficar agitadas, né? As águas vão ficar violentas e vamos também passar por muitas aflições, vamos passar por dificuldades em algum momento da nossa vida. Mas como os discípulos, né, passaram lá aquele momento de aflição, né, estavam lá amedrontados, né, com medo, pensando que ia morrer, acontece com muitos de nós. Em algum momento da vida da gente, a gente passa por dificuldade, a gente tem medo, né? Alguns pensam até que por alguma enfermidade vão até morrer, não vão passar, não vão conseguir. Naquele momento, os discípulos, na hora da dificuldade, não olharam para um lado, para o outro, não foram buscar o socorro em outros barcos ao redor, né? Não foram buscar ajuda, não procuraram ajuda, não clamaram por outras pessoas. Eles foram aonde? Foram direto para Jesus. Eles clamaram a Jesus. Eles suplicaram ajuda a Jesus. Jesus então se levantou, ouviu o clamor deles, ouviu a súplica, ouviu o pedido, né, de ajuda. E Jesus agiu na vida de todos que estavam ali no barco. Jesus acalmou os ventos, acalmou as águas e tudo ficou na paz. Da mesma sorte vai ser na vida de cada um de nós. Não devemos buscar ajuda em outras pessoas, não devemos clamar a outros deuses. Nós, como cristãos, sabemos quem é o Criador, quem pode nos ajudar, quem pode curar, quem pode fazer o sobrenatural na minha vida e na sua. Então, temos Jesus, temos que clamar somente a Ele. Não devemos buscar a ajuda dos homens, né? Em certo ponto, em certo momento, temos que clamar a Ele, temos que ajoelhar no meio da dificuldade que estamos passando nesse exato momento, no meio das aflições, né?
Quantas tempestades não vão aparecer na sua vida, na minha vida? Né? Quantas vezes a água não vai jorrar a ponto de querer virar o nosso barco? Né? E qual é a tempestade em nossa vida? É uma dificuldade em família, é uma dificuldade no casamento, é uma dificuldade no trabalho, é uma porta de emprego que nunca se abre. Então vocês têm que procurar o socorro correto, você tem que pedir o socorro à pessoa certa. Você tem que buscar o seu socorro em quem? Em Jesus. Você tem que clamar a Ele, se ajoelhe, permaneça firme, mesmo que esteja difícil, mas não saia do caminho, não saia debaixo da palavra. Mesma forma que Ele lá agiu na vida dos discípulos, Ele vai agir em sua vida, Ele vai acalmar essa tempestade que você está passando, Ele vai acalmar, Ele vai curar, né? Ele vai libertar, Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua família. Então, temos que fazer feito os discípulos fizeram. Correram para onde? Correram para Jesus. Chamaram Ele, clamaram a Ele. E nesse exato momento, né, você está passando por dificuldade, você está passando por certa tempestade, né? O seu barco está enchendo, as ondas, as águas jogando para um lado para o outro, a ponto de você virar o barco, até o ponto de você pensar que ia morrer, que é o fim. Mas, meu irmão, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus faz o sobrenatural, Deus faz o milagre, Deus restaura, né? Deus abre porta onde não tem paredes. Então, meus irmãos, tenha fé, continue orando, clame a Ele. Só você e Ele sabem o que é que você está passando, então. Abra a porta do seu quarto, vá para lá, se ajoelhe, ore somente a Ele. Não vá buscar ajuda em outros cantos, em outros seres. Clame somente a Deus. Continue orando. Peça ao Espírito Santo para interceder por vocês. Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na vida do seu filho, Deus vai agir na vida do seu marido, Deus vai agir no seu trabalho, Deus vai agir onde não tem emprego, onde você está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego. Vai ser tudo no tempo de Deus. Então, nesse exato momento que você estiver passando por aflição, se ajoelhe, clame, ore, jejue. Deus vai acalmar essa tempestade na sua vida, Deus vai acalmar essas águas violentas. Então vai ficar tudo calmo e tranquilo novamente. Então peço que Deus venha tocando no coração de cada um de vocês, que essa palavra, né, seja direcionada para a pessoa certa. Então compartilhe essas palavras, vamos levar o nosso ide que Jesus deixou para a gente, né? Ide e pregar o Evangelho. Vamos pregar, vamos mostrar para aqueles que não conhecem, né? Vamos mostrar quem é Jesus, quem é o nosso Deus, para que Deus também seja glorificado e exaltado na vida deles. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, esse entendimento na palavra, que o Espírito Santo continue agindo na vida de cada um, né? E que essa tempestade, essas águas vão se acalmar. Não desista, não pule do barco. Que Deus abençoe.